Bom, e a parte agora de implementação, ou seja, a parte realmente operacional, né? Eu cito aqui os três, vamos dizer, operações que o Banco Central faz em termos de política monetária, mas o fundamental hoje em termos de realização e de definição da taxa de juros são as operações de mercado aberto, né? As operações de redesconto, é um mecanismo que o Banco Central disponibiliza empréstimos para as instituições financeiras, né? Esse empréstimo tem como objetivo atender necessidades momentâneas de liquidez ou resolver problemas mais sérios de solvência, né? E aí ele está atuando como emprestador de última instância. E aí eu destaco que hoje a regulação da liquidez do sistema não se faz com redesconto, e sim com operações de mercado aberto. No passado, e também em outros bancos centrais, as operações de redesconto têm uma importância maior. Aqui no Brasil, hoje, ela não tem essa importância. Elas têm dois tipos de operações. Operações de até 15 dias, que são operações essas de liquidez, problemas de liquidez momentâneo, né? São autorizados pelo próprio diretor de política monetária, né? E dependem de uma apresentação, de uma projeção detalhada do fluxo de caixa, né? Demonstrando necessidade de fundos previstos para o período da operação. O custo é Selic mais 2. E elas podem ser renovadas até o limite de 45 dias. Essas outras operações que são até 90 dias e podem ser renovadas até 180 servem para viabilizar problemas de ajuste patrimonial. Nesse caso, a instituição deve apresentar um demonstrativo das necessidades projetadas de caixa, né? E um programa de reestruturação visando a capitalização ou a venda do controle acionário, né? E o custo é o mesmo, né? Mas no passado recente não tem havido operações de redesconto, seja aquelas de prazo mais curto ou essas de prazo mais longo, que é um sinal de que não tem havido problemas de solvência ou de liquidez mais sérios no sistema bancário brasileiro. Bom, os compulsórios é uma forma de atuação do Banco Central em termos de política monetária, mas ele tem hoje mais uma função prudencial, ou seja, de você manter um colchão de liquidez, né, que permita, em determinados períodos de crise, o Banco Central poder liberar esses recursos para o sistema financeiro e servir esse colchão de liquidez servir para enfrentar esses problemas em período de crise, né? Foi o que aconteceu na crise de 2008 e 2009, né? Como os compulsórios, comparativamente a outros países, no Brasil eles são muito elevados, né? Isso permite ao Banco Central manter esse volume de recursos que pode ser liberado em momentos de crise, né? Os recursos podem ser ou não remunerados, né, mas ficam imobilizados e as instituições não podem utilizar esses recursos para suas operações. Então, por exemplo, depósito à vista, né? Existe um compulsório sobre o depósito à vista. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela aqui com... Hoje está em 45%, ou seja, todos os depósitos à vista recebidos pelos bancos, né, 45% deles tem que ser depositados no Banco Central. Isso diminui o que a gente chama de multiplicador monetário, que é o multiplicador do mês de pagamento. Como é que funciona esse multiplicador? Se o banco recebe depósito à vista, se ele pudesse usar todos esses recursos, ele poderia emprestar novamente esses recursos, né? Parte desses recursos voltariam, ele poderia emprestar de novo, né? Isso leva a uma multiplicação do mês de pagamento, porque os meios de pagamento são compostos por depósito à vista e papel moeda em poder do público, né?
Na medida que os depósitos à vista vão se multiplicando, os meios de pagamento vão aumentando, né? A forma como isso se processa é exatamente esse mecanismo de um banco realiza uma operação de empréstimo e, em geral, essa operação, e quem receber esse recurso não vai manter esse recurso em casa ou na empresa. Ele vai, sempre as empresas ou as pessoas físicas usam o sistema bancário para transferir recursos, né? Isso leva a novos depósitos e ao aumento do multiplicador. Como o Banco Central atua estabelecendo um compulsório, ele diminui esse poder de multiplicação dos meios de pagamento, né? Finalmente, isso interfere também no spread bancário, que é essa diferença entre taxa ativa e passiva do banco. A taxa que ele capta e a taxa que ele empresta, né? Finalmente, as operações de mercado aberto são as mais importantes para vamos dizer, a operacionalização da política monetária. O que são as operações de mercado aberto? É a compra e venda de títulos pelo Banco Central, né, junto às instituições financeiras credenciadas, né? Então, o Banco Central realiza, em geral, operações que a gente chama de operações compromissadas. O que é uma operação compromissada? É uma venda ou uma compra com compromisso de recompra ou de revenda pelo Banco Central, né? Então, por exemplo, o Banco Central, se quer tirar dinheiro de circulação, né, ele vende um título, né? Quando ele vende um título, a instituição vai pagar ao Banco Central um valor determinado, né, que vai sair de circulação. Ou seja, vai diminuir a liquidez do sistema financeiro, né? Esse título pode ter um compromisso de recompra, né? Dia seguinte, 2 dias, 3 dias, né? E aí essa operação é revertida, né? É assim que o Banco Central, vamos dizer, administra a liquidez do sistema ao longo do tempo, fazendo essas operações diariamente. Ele faz uma estimativa da liquidez, dos fatores que vão influenciar a liquidez ao longo do dia, né? Por exemplo, eu citei aqui a conta única do Tesouro. Ele tem uma estimativa de quanto vai ser recolhido de tributos ou de operações de dívida pelo Tesouro Nacional na conta única. Ele tem uma estimativa de quanto vai ser... se vai haver leilão de câmbio, se não vai haver, né? Quanto vai ser recolhido de compulsório, né? Que são o que a gente chama de fatores condicionantes da base monetária. Ou seja, são os fatores que influenciam a liquidez. Com essa estimativa, ele opera ao longo do dia, comprando e vendendo títulos, no sentido de manter aquela meta de taxa Selic que o Copom estabeleceu. Então, hoje a gente tem uma meta de 14,25, né, de Selic. Para que ela se mantenha, em média, nesse nível, né, o Banco Central faz essas operações comprando e vendendo títulos no mercado aberto, né, para que, se você tem uma demanda de recursos, né, e uma oferta, né, o preço vai refletir essa demanda e oferta. Se a oferta de liquidez diminui, né, a tendência é que o preço do dinheiro, o preço dessa liquidez aí aumente, né? Aí o Banco Central vai colocar recursos no sistema, né, para que a taxa não suba, né? E a mesma coisa, fará a mesma coisa em sentido contrário, né? Se a liquidez está aumentando, né, a oferta está aumentando, a taxa tende a cair, ele vai tirar recursos do sistema, né, para que se mantenha essa média, né? As vantagens das operações de mercado aberto é que o Bacen compra e vende títulos do governo no volume que quiser, ocorrem por iniciativa do banco, ao contrário das operações de redesconto, que o Banco Central é passivo, né? São de iniciativa dos bancos.
Ele permite ajustes exatos nas reservas bancárias e permite ajustar numa base contínua, né? À medida que, como eu falei, a taxa de juros se altera, o Banco Central vai realizando operações para manter aquela meta de taxa Selic. O que é a taxa Selic? Que é essa meta que o Banco Central tem que perseguir de taxa, né? A média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia, quer dizer, essas operações compromissadas, né? Lasteadas em títulos públicos federais e cursadas no sistema Selic, né? Então, são as operações, essa taxa Selic são as operações compromissadas, a média, né, das taxas das operações compromissadas de um dia, né, realizadas no sistema Selic. Aí eu falei dos fatores condicionantes, a conta única, setor externo, descontos, recolhimentos compulsórios, operações com títulos públicos federais. Nesse caso, eu estou falando aí de operações da dívida, operações que o Tesouro realiza, seja colocação ou pagamento de dívida do Tesouro, né? E aí operações definitivas, né? Aqui, a partir daqui eu trago uma ilustração do que a gente falou, né? Os compulsórios, um histórico recente, de 2008 para cá, né? Não mudou tanto, recusar à vista caiu um pouco, depois voltou a subir, depósito a prazo subiu, vem subindo, né? Caiu inicialmente, depois subiu de 20, agora está 25. Poupança, essa posição vendida de câmbio não está zerado, compulsório. Exigibilidade adicional, né? Então tem esse quadro de alíquota de compulsório. Aqui os valores, né, recolhidos ao Banco Central subiram bastante até 2011, depois vem se mantendo num nível aí em torno de 400 bilhões de reais, né? Esse é o que eu chamei aí desse colchão de liquidez que o Banco Central dispõe para liberar para os bancos em determinados momentos de crise, né? A trajetória aí da Selic, a partir de 99, você vê que nós tivemos taxas nominais muito elevadas, né? Chegou a 45% em março de 99, em plena crise aí da crise cambial, né? Em fevereiro de 2003 também, reflexo daquela crise lá de 2002, a taxa chegou a 26,5%, né? E vem numa trajetória descendente historicamente. Nesse período mais recente a gente voltou a subir a taxa, porque a inflação reagiu, né? Vem num nível muito elevado, né? Estamos em torno de 10% agora, né? E a taxa vem se mantendo em 14,25 desde julho de 2015, né? Aqui a trajetória do IPCA, que é esse índice que é utilizado como referência nas metas, para a aferição das metas, né? Teve ali em 2003, foi um pico exatamente daquela crise cambial, né? Você vê que o efeito do câmbio é bem forte, né? E nesse período recente aí a gente teve um aumento considerável, como eu falei, esse choque de preços administrados do ano passado levou a inflação no final de 2015, início aí de 2016, para esse nível em torno de 10%, né? Esse aqui eu trouxe só para vocês, como vocês são muito novos, vocês não conheceram isso, né? Mas aqui eu estou trazendo a inflação desde dezembro de 80, né? Então é uma coisa que, assim, para vocês não sabem o que isso significa, né? Sim, você tem uma inflação ali, a linha vermelha que está nesse eixo é a inflação mensal e a linha a mais escura é acumulado 12 meses, né?
Então você vê, em março de 90, que foi o pico da inflação nesse período, né, que foi exatamente logo após a eleição do Collor, que ele fez o plano Collor, né, a inflação em 12 meses foi de 6.821 e no mês foi 82%. Então é uma coisa assim, que vocês não têm ideia do que isso significa em termos de desestruturação da economia. Porque os agentes econômicos não conseguem realizar assim, operações, não digo operações, mas não conseguem fazer um planejamento mínimo, né, de médio prazo, né, porque você não sabe como é que vão estar os preços no mês seguinte, às vezes nem no dia seguinte. A gente, nessa época, recebia o salário e corria para o supermercado porque sabia que daqui a uma semana os preços já estavam bem mais elevados, né? Você imaginar uma inflação de 82% ao mês, né? Sim, as pessoas corriam para ativos reais, compravam automóveis como uma reserva de valor, dólar, né? Telefone, telefone já foi reserva de valor. Então, realmente, eu só trago para vocês que são mais novos terem uma ideia da importância de se manter a inflação num nível baixo e como isso é uma conquista relativamente recente, né? Assim, para trás ali também não chegou a esses níveis aí da década de 80, mas a gente tem um histórico inflacionário na economia brasileira bastante elevado, né? Então é uma conquista de 20 anos, né, de plano real, que a gente tem que manter, né? Isso é muito importante. E refletindo aquelas mudanças lá, o histórico inflacionário, aqui eu trago um histórico das moedas no Brasil. Você vê quantas vezes a gente já trocou de moeda, exatamente porque a inflação é elevada e acabava que aquele padrão monetário já tinha tantos zeros que você tinha que tirar, trocar por outro. Então tinha até 1942 foi réis, depois o cruzeiro, cortou 3 zeros, né? Cruzeiro novo, 67, cortou 3 zeros novamente. Em 70 só mudou a denominação. Aí em 86 houve o plano cruzado, cortou 3 zeros novamente. O cruzado novo, isso foi em 3 anos, né? Você vê o nível da inflação na década de 80, né? Você cortou 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Ó. 90 mudou para cruzeiro, né? 93 cortou 3 zeros novamente, cruzeiro real, até que a gente vem mantendo esse aí, eu acho que talvez por... Não, né, essa época aqui houve um período mais longo, né? Mas aqui já temos 20 anos, né? E o real foi convertido, o cruzeiro real para real, dividindo por 2.750, né? No lançamento do real. Então era isso, gente.